Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao áudio dela que diz assim: Oi, André, boa noite. André, minha pergunta para você é a seguinte: uma mulher que ela é bem-sucedida na vida, não precisa de homem para viver, que ela é totalmente independente, você acha que ela deve se relacionar com alguém da mesma forma que ela, do mesmo padrão que ela? Porque é o seguinte, eu tive um relacionamento, e ainda gosto muito da pessoa, e ele tem 32 anos, mora com a mãe, né? Não tem nada, nenhuma moto, não tem nada. É totalmente dependente da mãe dele e a mãe dele influencia muito nas decisões dele, sabe? Então eu tive que separar dele porque estava ficando muito difícil por isso. O que você me fala? Vale a pena? essa é uma questão que vez ou outra aparece aqui no canal. Aí entra muito dentro do que cada um está procurando. Existe muito isso, porque eu preciso chegar à conclusão do que eu quero para mim. Porque eu já atendi aqui homens também que têm essa insatisfação, onde o cara fala: não, André, mas a minha parceira ela é muito acomodada, sabe? Nós, quando namorávamos, nós estávamos na faculdade, eu terminei a faculdade, ela até terminou, mas aí ela, sabe, ela gosta de ser dona de casa. E na minha mentalidade, eu queria uma mulher que não fosse dona de casa. Eu queria uma mulher que tivesse essa mentalidade de crescer, de progredir. Eu queria que nós, enquanto casal, somássemos esforços para construirmos, né, patrimônio, para crescermos juntos. Então, você está vendo que o que eu quero para mim, o que eu busco, o que eu acredito que soma comigo, isso é muito subjetivo. Então, tudo depende. Por quê? Porque você está vendo, tem homem que adora ter uma dona de casa. Uma mulher que é dona de casa. Tem homem, na verdade, que até impede a mulher de trabalhar fora por causa das inseguranças e também do ciúme possessivo dele. Agora você tá vendo? Hoje em dia, justamente por essa mudança na sociedade, uma mudança cultural das mulheres desempenhando os seus papéis, e, claro, não é estando ali à frente do mercado de trabalho. Então hoje nós temos inclusive homens que têm essa mentalidade. Eu quero uma mulher independente, uma mulher que soma comigo. Então, essa insatisfação do que eu tô num campo, tô vendo a pessoa em outro, é comum hoje em dia. Agora, quando a gente fala de igualdade de padrão, vamos colocar esse padrão entre aspas, não é só sobre dinheiro. Porque assim, ó, não é obrigatório que o homem ele tenha exatamente o mesmo nível financeiro ou o mesmo nível de conquistas que a companheira. Eu vejo que também o ponto crucial é o seguinte: ele tem maturidade, responsabilidade e disposição para crescer junto. Tem isso. Muitas vezes eu já atendi mulheres aqui que elas relatavam o seguinte: olha, André, eu ganho mais que ele e eu não vejo problema nisso. Eu ganhar mais que ele, eu ter mais ambição que ele. Porém, ele é muito parado. Assim como o cara que apareceu aqui reclamando que a esposa era dona de casa. Ah, ele é muito parado, ele não tem não é que ele não tem que ter a mesma ambição que eu, mas ele não tem a mínima ambição. Se ele estiver ganhando aquele saláriozinho ali e ficar parado ali, já tá bom. E se ele perder o emprego, ele fica acomodado, inclusive com dificuldade de procurar um novo emprego. Então, André, eu vejo que ele até é imaturo. É imaturo, não tem aquela responsabilidade, aquele senso, sabe, de ir atrás. É aquela pessoa que meio que me enxerga até como uma mãe dele. A mãe sempre foi muito super protetora e agora parece, inclusive, que ele me substituiu, né? Substituiu a mãe por mim. Se não sou eu de tomar a frente das coisas, se não... Então, eu vejo que isso é que muita gente leva em consideração. Então, não só a questão de ter o mesmo patamar financeiro, de conquistas, mas eu vejo que as pessoas se incomodam mais com isso. Assim, ó, muitos casais eles dão certo, mesmo estando em níveis diferentes. E níveis que eu digo aqui, nível financeiro mesmo, tá? Mas eles dão certo, mesmo estando em realidades diferentes, vamos falar assim que é melhor,
Mas eles dão certo por quê? Porque tem companheirismo, porque tem respeito, tem parceria, tem vontade de construir. Então, embora haja uma realidade distinta, financeira, por exemplo, entre ambos, mas existe uma vontade de construir. Então eu vejo que a pessoa tem vontade, não está na mesma realidade financeira que eu, mas ele tem cabeça, ele tem ambição, ele tem desejo de construir, sabe? Ele vê longe, embora não tenha dado certo os empreendimentos dele ainda, mas eu vejo ele tem uma visão, ele tem vontade. Então é diferente. Agora, então, por exemplo, talvez seja até isso que você esteja relatando aqui no seu caso. Porque, veja bem, você deixou claro aqui para nós que você sente que ele é dependente da mãe. Você deixou claro aqui, ó, que ele tem 32 anos, que não tem autonomia financeira, nem de decisões, certo? Então, isso talvez esteja indicando imaturidade emocional. Então, talvez seja isso que esteja pesando aí para você muito mais, isso pesa muito mais do que o fato dele não ter uma vida financeira equiparada à sua. Então, por exemplo, no seu áudio, você não citou nenhum sinal de iniciativa dele. Você não citou nenhum sinal de ambição da parte dele, né? De correr atrás, de querer. Então, isso mostra que talvez ele tenha uma falta, né? Falta de projeto próprio. Está debaixo da sombra da mãe. Isso não é uma, vamos colocar entre aspas, uma diferença de padrão apenas, mas sim um choque de valores da vida. Tá vendo que aí é muito mais do que só uma diferença de padrão em níveis, mas talvez um choque de valores de vida. Você tem um valor, você é mais assim, e ele é mais, até por estar aí debaixo da sombra da mãe, é mais parado. Então talvez tenha uma grande diferença nesse sentido. E essa diferença, ela é muito pior do que uma simples diferença financeira. E como você se sente em relação a tudo isso? Parece que você se sente meio cansada. Parece que você sente que você está carregando a relação. E às vezes esse cansaço, esse desânimo, é por quê? Porque eu gosto da pessoa? Gosto. Só que o amor sozinho, ele não compensa, sabe? Ele não consegue compensar essa sensação de eu estar em algo desequilibrado. Sabe aquele negócio? O amor e uma cabana? Então não compensa o amor. Eu gosto dele, mas o amor não consegue compensar essa sensação de desequilíbrio, essa coisa muito descompassada entre nós. E eu vou te dizer mais. Com o tempo, a tendência dessa sensação, desse sentimento, é crescer. Principalmente se houver um casamento ou se vocês passarem a morar juntos. Então, isso tende a pesar muito mais. Ah, então, André, será que vale a pena continuar? Então, aí depende do quanto isso tem pesado para você e se você consegue ver melhoras dele, iniciativas da parte dele. Ele tem mostrado, sabe, ele demonstra uma mudança real, ou seja, ele está buscando independência, ele está buscando assumir responsabilidades, está buscando cortar o cordão umbilical com a mãe. Então assim, ó, se ele não mostra esse movimento, se ele não está buscando essas coisas, tal, então a chance é de que você depois assuma o papel de mãe, vamos colocar entre aspas aqui, assuma o papel que hoje a mãe dele está desempenhando, você que depois assume esse papel. Então assim, ó, em resumo, você não precisa de alguém que tenha a mesma conta bancária que você, mas precisa de alguém que seja adulto na relação, alguém que caminhe do seu lado e não no seu colo. Eu preciso de alguém que caminhe ao meu lado e não no meu colo. Eu tenho que colocar essa criancinha para dormir. Então, são coisas que eu acredito que hoje pesam muito nos relacionamentos. Quer vir aqui para o atendimento online, onde nós vamos bater papo, vou mergulhar aí na sua história para entender o que de fato acontece e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.
Tchau.